Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da Provida. Pessoal, esse é um vídeo que eu quero fazer há bastante tempo, diz respeito a uma escola filosófica de nome Provida Integração Cósmica. Se você é de São Paulo, principalmente, mas talvez de grandes cidades, já tenha ouvido falar da Provida e principalmente talvez já tenha visto um adesivo que fica, em geral, na parte de trás dos carros, um adesivo triangular escrito: se você estiver preparado, uma força maior o levará à Provida. O que gera bastante curiosidade, né? Pô, quem não quer se sentir preparado para qualquer coisa que seja? Ainda mais para um negócio que você não sabe o que é, vai me levar à Provida, o que é isso? Dentro do que é possível, vamos falar então o que é a Provida, qual o objetivo, ao que se destina e assim por diante. O nome completo então é Provida Integração Cósmica e já nesse nome você já tem uma ideia que se trata de algo que tem a ver com espiritual, integração cósmica, né? Não é uma escola científica de observação de astros e do cosmos, tem muito mais a ver com cósmico como algo espiritual, algo maior do que o físico. Ela é uma escola filosófica brasileira fundada por Celso Charuri, um médico que, estudando várias coisas além da medicina, grandes mentes, grandes pensadores, decidiu estruturar os seus próprios ensinamentos e possivelmente as suas próprias intuições e assim por diante para montar essa escola, que inicialmente chamada Pro-Mente. Isso é muito interessante, porque a mente é algo importantíssimo dentro desses ensinamentos. O mentalismo, o poder da mente, do pensamento, é peça fundamental. Mas existe algo fundamental antes disso. O que tem a ver? Por que a mente? Por que o mentalismo? O Dr. Celso, como ele era conhecido, ele tinha um propósito, que não precisava nem ser ele fazer e tudo mais, mas ele tinha um propósito, uma missão, um objetivo de vida, que era estruturar algo que levasse a um mundo melhor. Ele tinha essa idealização, ele queria que o mundo fosse melhor. Só que para ele, como acontece em muitos lugares, não é mudar o mundo e depois mudar o homem, ou mudar a humanidade, mudar as pessoas. A ideia é o inverso. As pessoas se tornam melhores, aí o mundo se torna melhor. É uma construção íntima interna que se espalha para o coletivo e para a comunidade. E, na visão do Dr. Celso, o desenvolvimento do ser humano, a melhoria do ser humano, se dá pelo desenvolvimento de sua mente. Em vários sentidos. Tanto uma expansão de consciência para a gente perceber melhor o outro e principalmente nós mesmos, mas também o desenvolvimento de certas capacidades mentais, psíquicas. Então, com o estudo dessas grandes mentes, ele monta essa escola. Isso lá no final da década de 1970. Então ele chama, finalmente, de Provida, e algo muito interessante acontece. Como acontece com outras ordens iniciáticas e mesmo escolas filosóficas, o conhecimento que a gente tem, a informação que a gente tem interna, era limitada. E na Provida acontece um fenômeno muito interessante, porque eles não se posicionam de forma nenhuma. Então, se há críticas, se há elogios, eles não comentam nada. Muitas vezes, se você procurar na internet, você vai ficar sabendo sobre a Provida em críticos ou com polêmicas e assim por diante. Bom, a minha intenção aqui é despertar sua curiosidade para, se fizer sentido, você ir lá ver qual é. E se não fizer sentido, também não ir ver qual é. Mas muito mais do que gerar um preconceito e algo pelo que eu disse, ou porque uma matéria disse, ou um outro canal disse, vai lá você ver. Só alguém que faz parte que sabe se faz sentido para si ou não. Como acontece nesse meio espiritualista, né? Não tem jeito. Então tem algo muito interessante aqui. Por exemplo, se a gente for comparar a Provida com a Rosa Cruz Amorque, tem diferenças importantes. Tem muitas diferenças, né? Não dá nem para falar. Mas tem uma diferença importante, por exemplo. Semanalmente, a Amorque tem eventos de porta aberta, onde qualquer um pode entrar. E você tem, inclusive, folders, logo na entrada, que te dá uma noção do que você vai estudar se você entrar na Amorque. Eles dão exemplos. Eu até tinha um folder desse aqui, que falava, ó, você vai estudar isso, isso, isso. Além disso, se você entra, nos graus iniciais, você já tem um resumo de todos os 9 graus que você vai ter.
Depois eles não falam mais, mas até um tanto você sabe o que vai ter em termos gerais para estudar. Lá na Provida você não tem isso. Você não tem atividade de portas abertas. Então, se tiver alguma atividade relativamente pública e você conhecer alguém de lá, essa pessoa até pode te chamar para ir lá, você conhece, você vê e tal. Mas não tem portas abertas, você não entra e você já sabe o que vai ter. Isso não tem. Porém, diferente, por exemplo, da maçonaria, que você precisa ser convidado para fazer parte mesmo, ser um membro, ser um maçom, na Provida você pode fazer um curso. Então a porta de entrada é a inscrição no site deles. Então você entra no site deles, se inscreve no curso, paga, é um curso pago, você vai fazer uma entrevista lá, e aí você passa 7 dias, mais ou menos 3 horas por dia, você fica uma semana estudando. Esse primeiro curso é chamado de Básico 1. Então você tem alguns cursos básicos, e depois que você termina esses cursos básicos, você tem os cursos avançados. Como a informação ela não vem com muita clareza, então a gente tem mais ou menos o seguinte, aparentemente são 9 cursos no total, sendo 2 básicos ou 3 básicos e depois 7 cursos avançados. Só que como é que funciona? Você entra no primeiro curso e já tem contato com os assuntos espiritualistas. Então, por exemplo, energia, tem lá um tanto de psicologia, tem imposição de mãos, né? Cura pela imposição de mãos. Aí você tem assuntos espiritualistas de tudo que é tipo, aura, os corpos sutis, né, chakra, esse tipo de coisa, clarividência, telepatia, enfim, essas faculdades mentais, você já tem ali um gostinho do que é, alguns exercícios, práticas, relaxamento, meditação. Então você já tem um monte de coisas no básico. E aí tem uma outra coisa também que é legal de falar, que é a propriedade das pirâmides. Então eles dão uma importância para as pirâmides, para o estudo das possibilidades, da potencialidade das pirâmides. Não só pirâmides construídas de tijolo, aquela coisa toda que tem no Egito, por exemplo, mas estruturas piramidais que trazem benefícios energéticos. Tanto que lá dentro da sede da Provida em São Paulo tem lá uma pirâmide bacanuda, no topo da entrada também tem uma pirâmide, assuntos, né, egípcios também têm a sua importância, são bastante referenciados. Em todo caso, esses são os estudos básicos ali. Então você faz os básicos, os cursos básicos, cada um tem que ser repetido pelo menos uma vez, gratuitamente. O primeiro você paga, você se inscreve, é um curso normal. Aí para repetir, não tem custo, inclusive você repete quantas vezes você quiser. E aí você passa pro básico 2. Quando você termina os cursos básicos, você pode se associar, e aí sim, é como se você virasse um membro, e aí você pode ir para o avançado 1. Aí aqui a coisa começa a ficar mais interna. Do avançado 1 você vai para o avançado 2, 3, e aí os conteúdos, o que é visto, a exemplo de uma ordem iniciática, você não tem no detalhe, só se você estiver lá dentro. Mas é muito interessante que aqui você já é realmente considerado um membro. Uma coisa que eu gostaria muito de saber, mas infelizmente não temos como saber a princípio, é se de um grau para o outro você tem iniciações, né? Se há uma iniciação propriamente dita, ou simplesmente se há uma cerimônia ou qualquer coisa. Isso eu gostaria muito de saber. Infelizmente eu não posso afirmar para vocês. Só que tem uma coisa importante. Aqui não é só você pagar, repetir, do avançado 1 para o avançado 2. Não adianta você pagar e não é isso. A questão não é essa. Inclusive, em outras escolas iniciáticas, tem formas mais fáceis de passar de um grau para o outro, né? Você se mantém como membro e você vai andando, independente do que está acontecendo contigo. Lá funciona um pouco diferente. Assim como numa arte marcial a troca de faixa autêntica é muito mais do que pagar a troca de faixa e fazer meia dúzia de movimentos e acabou, aqui você precisa estar com essa temática do avançado 1, por exemplo, ou de qualquer outro grau, qualquer outro curso. Você precisa ter aquilo meio que dentro de você, precisa fazer parte de você. O avançado 1 e você precisam ser um. Seria mais ou menos isso. Para daí você fazer o próximo curso. Além disso, além dos cursos, tem grupos de estudo que os membros fazem. Se reúnem, como numa reunião mesmo, e aí assuntos pertinentes ao desenvolvimento humano são debatidos, são estudados, são propostos. E aí, imagina qualquer tipo de grupo de estudo. E uma coisa que acontece na Provida, que também acontece com outras ordens, é quando grupos de pessoas se reúnem para formar uma filial, uma sede nova. Não é a sede principal, mas lá eles chamam de sedes, para se reunir.
Então, você tem regras para isso, mas às vezes as pessoas estão muito longe da sede principal. Então, para fazer os cursos, para fazer os estudos, acaba sendo, sei lá, um problema maior do que, de repente, alugar uma casa, um lugar, uma garagem, um negócio e reunir as pessoas ali. De novo, tem regras, tem uma estrutura específica, não é só, vamos aqui, mas é possível, por isso que tem várias sedes em vários lugares. Só que a Provida tem outros 3 pilares, outras 3 frentes. O Dr. Celso, ele percebeu que as coisas que eram estudadas nos cursos, né, nesse desenvolvimento, precisavam ser colocadas em prática, por exemplo. Então, eles pensaram num meio de criar uma comunidade, um lugar onde eventualmente essas coisas pudessem ser feitas. E assim dá origem aos clubes. Então, o principal e primeiro clube fica em Araçoiaba da Serra, e lá tem chamado módulos, né, que são chalés, e funciona exatamente como um clube normal, tem um título, tem uma mensalidade, só que ali a atmosfera é voltada à própria vida. Só os associados podem fazer parte, e ali a troca, o relacionamento é baseado em tudo que se é estudado. Me lembra muito, fazendo mais uma comparação, virou um vídeo comparativo, né, com a Morada do Silêncio, lá em Curitiba, vinculada à Amorque também. Então você tem clubes, que tem mais de um, mas essa é a ideia principal. É troca com aqueles que estão com uma mentalidade parecida, um clube mesmo, né? Um clubinho. Uma outra frente deles, um outro pilar deles, são as cooperativas. E aqui é muito interessante, porque é outra forma também de se relacionar com o mundo, com as experiências. Então eles, de alguma maneira, dentro dessa cooperativa, que também só é aberta para os associados, tentam novas formas de negócio, de convivência, de fazer as coisas. Existe possibilidade dentro da nossa sociedade de fazer as coisas diferentes, de forma mais, sei lá, comunitária ou cooperativa? Então eles têm uma espécie de cooperativa para isso. E a quarta, e possivelmente a mais importante, pelo menos para eles, né, para os membros e associados da Provida, mas ao mesmo tempo a mais polêmica, é chamada Central Geral do Dízimo. Só de falar dízimo, metade de vocês já saíram do vídeo, a outra metade já fez cara feia. Mas vamos entender o que é isso? Vamos entender o que é isso, e aí se você achar que é ruim, continua achando. Se você achar que pode ser interessante, melhor ainda. O Dr. Celso, ele pensou o seguinte, ó, do que eu estou estudando aqui, tem uma parte prática que é o auxílio à comunidade, à sociedade como um todo, ao mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos guardar uma grana para a gente usar isso para ajudar instituições, ajudar de alguma maneira a sociedade. Então, até tem um vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo de uma inauguração, daqui a pouco eu falo sobre essa inauguração, mas o palestrante conta mais ou menos como foi criado a Central Geral do Dízimo. Ele abriu uma conta corrente, colocou um valor inicial lá e chamou as pessoas. Olha, de tudo que eu estudo, eu entendo que 10% de mim não é só financeiro. 10% de mim é imprescindível que eu ofereça aos outros. 90% eu posso escolher com o que eu faço, sabe assim? Posso escolher qualquer coisa, mas assim, 90% eu posso ficar para mim. Pô, mas 10%, diante de tudo que eu tô vendo aqui, é importante que eu me doe. Isso envolve grana e isso envolve atividade. E então as pessoas começaram a doar um tanto lá para essa conta. E olha que interessante, essa conta ela é anualmente auditada pela Deloitte. Tem contas abertas, né? Os associados, né, nessa audição ali ficam sabendo, podem ir lá e ver para onde está indo, só que eles não doam dinheiro. O dinheiro que é colocado lá é convertido em produtos, em coisas que as instituições precisam. Então, hospitais, eles já doaram, por exemplo, ambulâncias, respiradores. Então, eles vão para uma instituição, o que você precisa? Então, primeiro eles veem se a instituição é idônea. Se diante disso eles verem que é bacana, eles vão lá, o que vocês precisam? Dinheiro não vai dar para te dar. O que você precisa? Respirador? Ambulância? Qual é que é? Aí eles arrumam isso, e aí tem as pessoas que voluntariamente trabalham para isso. E é interessante que os voluntários, o material que os voluntários usam, transporte, nada é pago com esse dinheiro. Tudo é pago com o bolso dos voluntários. O dinheiro que fica nessa conta é todo revertido para esses produtos. Eu, particularmente, não sou da Provida, eu particularmente achei muito interessante.
Eu não fui ver a auditoria, mas eu tive acesso a algumas reportagens da Santa Casa, de outros hospitais, ações em favelas e comunidades, etc. E achei muito interessante a ideia. Pesquisa você aí e vê qual é. Mas enfim, então você deposita lá nessa conta esse valor, né? Os associados são incentivados a fazer isso por parte do estudo, obviamente, não existe uma obrigação, mas faz parte do negócio. E esse valor então é convertido em itens que precisam ser instalados ou colocados em algum lugar. Mas olha só, eles também têm uma parceria com o Senac e com o Senai de construção de escolas profissionalizantes. Isso é bem maneiro também, eu achei bem maneiro, particularmente falando. Então tem vídeos de inaugurações de escolas profissionalizantes. E aí, esse vídeo que eu comentei, tem o discurso de um membro. Aparentemente, esse associado é alto. E aí você vê ele falando e tem um pouco mais dessa visão por alguém que está lá, né? Dessas coisas que eu estou falando por alguém que é membro, é associado. Agora, eu estou falando que esse valor, ele é só para isso. É da Central Geral do Dízimo. E isso é interessante compartilhar com vocês também, porque cada uma dessas estruturas funcionam de forma mais ou menos autônoma e independente. Apesar de serem parte da transformação individual, o clube, a cooperativa, a Central Geral do Dízimo e, obviamente, os cursos, eles têm uma independência e não necessariamente uma obrigatoriedade. Então, um aluno, ele pode só seguir nos cursos, se ele quiser. Ele não precisa fazer parte do clube. Se ele não tiver a grana para comprar o título, para pagar a mensalidade, ele pode simplesmente deixar de ter esse título e pagar a mensalidade e assim por diante. Então, o clube se mantém com a mensalidade. A cooperativa se mantém ali pela própria estrutura da cooperativa. A Central Geral do Dízimo se mantém, não precisa nem se manter, né? Basicamente, ela recebe e doa. Então, os voluntários se mantêm com os próprios recursos, quem tem recurso para dar. E a escola filosófica se mantém com o pagamento dos cursos, com as inscrições e assim por diante. Então, meio que não se cruza, sabe? Tem uma administração separada. Mas existem polêmicas e eu vou trazer essas polêmicas aqui. Pelo menos eu vou trazer 3 polêmicas para falar sobre, tá? Uma dessas polêmicas é o charlatanismo. Eles estão lá, fazem uma lavagem cerebral, hipnotizam ou qualquer coisa assim. Bom, gente, se o que você está procurando, eu já falei isso recentemente num outro vídeo, se você está procurando é algo científico, comprovado pelo método científico tradicional, cartesiano, não é numa escola filosófica que você vai ter isso. Lá você vai estudar energia, vai estudar coisas metafísicas, coisas que, se você não acredita, talvez realmente não exista. Talvez essas coisas sejam só especulações da mente humana que cria essas coisas. É possível. Tem quem estude e que acredita no que experienciou de forma tão intensa que é isso, é verdade, é realidade. O limiar entre o charlatanismo e simplesmente um estudo espiritualista é muito estreito. E aí basta você vai lá, vê, faz, tire suas próprias conclusões. Um outro ponto que também é levantado sobre os membros da Provida é o conservadorismo. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns membros associados da Provida, e alguns eram conservadores e outros eram mais progressistas. Então me parece que é muito mais uma questão individual do membro, da pessoa, do que da instituição. É muito provável que enquanto escola filosófica que se coloca a ensinar certas coisas, passe por questões que, se você não vai aprendendo no tempo, talvez você tire conclusões precipitadas, e talvez por isso o respeito a essa estrutura tão bem desenhada. E por fim, existe uma crítica com relação aos valores. A escola, na verdade, está abusando dos alunos, que você tem que pagar os cursos. Bom, como qualquer escola. Como qualquer escola, não estou nem falando de escola filosófica ou ordens, qualquer escola, você paga um tanto para ter um conhecimento e para ter um resultado. Enquanto você tiver uma estrutura, precisa pagar a conta, pagar gente, enfim, enquanto você tiver uma estrutura que precisa ser mantida financeiramente, isso vai continuar existindo em qualquer esfera. Cabe a você saber se aquilo faz sentido ou não para você. Então é isso para esse vídeo, eu espero ter sido o mais neutro possível. Até acho que nem fui tanto, porque algumas coisas me trouxeram bastante curiosidade e algum interesse. Mas deixa aqui embaixo seus comentários, me fala se você
não é da Provida, é da Provida, gosta, não gosta. Se você for da Provida, talvez você não queira comentar, mas deixa aqui seus comentários para eu saber um pouco do que vocês acham desse tipo de vídeo falando sobre escolas, horas e tudo mais. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.